Bom dia, alunos do sétimo ano, né? Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E a aula de hoje vamos falar sobre um assunto que particularmente eu gosto muito, que é o relevo brasileiro, certo? É um assunto que eu tenho, modestamente, um bom conhecimento, então posso falar com bastante propriedade para vocês. Então, o relevo brasileiro, pessoal, primeiramente, antes de falar sobre o relevo brasileiro, é necessário a gente relembrar o que é o relevo, né? Então, o relevo é o formato da superfície terrestre, ou seja, são os altos e baixos que existem na superfície terrestre, são as irregularidades da superfície terrestre, certo? Existem também duas formas de relevo. Existe o relevo continental, que é o relevo dos continentes, né? E o relevo submarino, né, que é justamente o relevo que se encontra abaixo da água dos oceanos, né? Então, debaixo da água dos oceanos também tem as formas de relevo. No caso do relevo continental, né, o relevo continental ele apresenta quatro principais formas, que são elas: os planaltos, as planícies, as montanhas e as depressões. Além dessas quatro principais formas de relevo continental, também existe várias outras formas de relevo, só que menores, né? E essas formas de relevo menores estão fazendo parte dessas quatro principais formas de relevo. Então, você, por exemplo, quais são as formas de relevo menores? As serras, os serrotes, as colinas, né, os morros e por aí se vai. Então, nós podemos encontrar essas formas de relevo menores é, em uma em um planalto, por exemplo. Em um planalto pode ser encontrado serras, certo? Numa depressão pode também se encontrar serras. Morros pode ser encontrado também numa depressão. Então, justamente essas formas menores são encontradas fazendo parte das quatro principais formas do relevo continental. Uma coisa muito importante que eu quero que vocês saibam é que no território brasileiro não existe todas as quatro principais formas do relevo continental. Ou seja, dentre as quatro grandes formas do relevo continental, as quatro macroformas, digamos assim, as cadeias de montanha, ou seja, os conjuntos de montanha, não existem no Brasil, certo? Então, no território brasileiro não existem montanhas. Algumas pessoas, eu já ouvi falar, né, até pessoas bem instruídas, costumam chamar o pico de algumas serras de planaltos de montanhas, certo? É comum a gente ouvir algumas pessoas falando as montanhas de Minas Gerais. Nós sabemos, geologicamente falando, geograficamente falando, no Brasil não existe montanhas, né? O que essa pessoa se refere é o pico, o cume das serras que existe no estado de Minas Gerais. Então, Minas Gerais, por onde passa o Planalto Central brasileiro, né, tem várias serras, como a Serra da Mantiqueira, né, a Serra da Canastra, e as partes mais altas, os cumes dessas serras, algumas pessoas chamam montanhas, mas cientificamente falando, não existe montanha no Brasil, ok? Então, se não existe montanhas no território brasileiro, vão sobrar o quê? As planícies, os planaltos e as depressões. Então, o território brasileiro, de acordo com o grande geógrafo Jurandir Ross, né, o Jurandir Ross, que é um dos considerado talvez o mais importante geógrafo e geólogo brasileiro,
ele classificou o território brasileiro nessas 3 unidades de relevo: os planaltos, planícies e as depressões. E alguns planaltos se destacam no Brasil. Por exemplo, vocês estão vendo aí nesse mapa essas manchas marrons, as cores mais escuras, né, marrom, elas indicam justamente as regiões de planalto. Quanto mais marrom, né, mais elevado é essa região, essa forma de relevo. Então, onde tem a cor marrom indica regiões que são encontrados os planaltos, né? E nesses planaltos também são encontrados as grandes serras do Brasil, né? E nessas serras do Brasil estão localizados os picos mais altos, né? No caso do Brasil, o pico mais alto, ou seja, a montanha não, a serra mais alta, o pico da serra mais alto, né? É justamente o Pico da Neblina, que está localizado lá no estado de Roraima, né? Tem mais de 3.000, se eu não me engano, 3.014 metros de altitude, certo? Aqui no estado da Paraíba, nós temos o Planalto da Borborema, que passa pelo estado da Paraíba, está aqui no cantinho. Vou colocar aqui, que demora para desembaçar, né? Quando amplia a imagem, há uma certa demora para desembaçar a foto. Mas no estado da Paraíba você perceba que há essa mancha marrom passando por dentro do estado da Paraíba, cruzando o estado da Paraíba de norte a sul, que é justamente o Planalto da Borborema. Vocês estão vendo aí o nome Borborema. E o pico de serra mais alto que existe no estado da Paraíba, que faz parte do Planalto da Borborema, é justamente o Pico do Jabre, com 1.197 metros de altitude. Então, é o ponto mais alto do estado da Paraíba, é o Pico do Jabre. Está localizado lá no município de Maturéia, né, a alguns quilômetros da cidade de Patos, certo? Você chega em Patos, aí desce em direção sul, então vai encontrar o Pico do Jabre, né, que não é uma montanha, né, é um pico de uma serra, é a parte mais alta, elevada da serra não é a Serra de Santa Luzia, é a Serra de Teixeira, né? Ele faz parte da Serra de Teixeira, é o Pico do Jabre. E a Serra de Teixeira faz parte do Planalto da Borborema, certo? Então, nós temos aí também algumas chapadas no território brasileiro. Muita gente confunde, né, a diferença entre planaltos e chapada. Chapada é um tipo de planalto, certo? Chapada é um tipo de planalto, só que é um tipo de planalto formado de rochas sedimentares e que tem o topo plano, uma forma de mesa, certo? Então, chapada é um tipo de planalto. Nós temos aí a Chapada do Araripe, que ela fica aí em 3 estados, Ceará, Piauí e o Pernambuco, certo? E é uma área bastante elevada. E além desses planaltos, nós temos as grandes planícies, né? Essas áreas que estão em verde no mapa são justamente as áreas de planície. As planícies são as formas de relevo mais planas, né? Aplanadas. A maioria das planícies fica justamente aonde passam os grandes rios. Nós temos aí a maior planície do mundo, que é justamente a planície do Rio Amazonas, por onde passa o Rio Amazonas. É uma área predomina relevos sedimentares, solos de origem sedimentar, terrenos planos, né, aplanados, justamente pela ação da deposição dos sedimentos, né?
E essas partes em amarelo seriam exatamente as regiões de depressão, ou seja, os contatos entre os planaltos e as planícies. Nós temos as áreas de depressão, que são aquelas áreas mais rebaixadas do relevo. No caso aqui do estado da Paraíba, vamos focar mais uma vez o estado da Paraíba aqui, vamos colocar, demora um pouquinho para desembaçar a imagem, mas no estado da Paraíba nós podemos perceber essas três formas de relevo continental que nós estamos falando nesse momento. Perceba aí o mapinha da Paraíba. A cidade de Sousa, né, região de Sousa, Aparecida, Marisópolis, está localizado justamente aí onde vocês estão vendo o número 7 do Pico do Jabe. Tem um Pico do Jabe, abaixo tem a metragem, né, da altitude. Então mais ou menos exatamente onde está o número 7 aí, né, e mais ou menos aí que fica a região de Sousa. Então tá na cor amarela aí, né? Então significa que isso aí nós estamos justamente numa área de depressão, né? Essa depressão aí nesse local é chamada de depressão sertaneja. Então Sousa, Marisópolis, Aparecida está justamente na depressão sertaneja, que é uma área mais rebaixada do relevo, certo? Mesmo a depressão sendo uma área mais rebaixada, mas nós estamos numa depressão que ela é uma depressão positiva, ou seja, é uma depressão que está acima do nível do mar. Então nós estamos numa área aproximadamente 250 a 300 metros acima do nível do mar, ou seja, nós estamos mais alto do que lá na praia de João Pessoa. Essa parte marrom eu já falei, é o Planalto da Borborema, certo? Cujo no estado da Paraíba o ponto mais alto é justamente o Pico do Jabe, certo? Essa parte verde que está aqui mais para leste, próximo do oceano, é planície, é uma planície costeira, né? As planícies costeiras justamente essa parte que pega próximo ao mar, né? Onde você tem a praia, uma área plana também, chamada planície costeira. Tem dois tipos de planície, a planície costeira próximo ao mar e a planície interiorana, que justamente seria a planície de rio, como a planície do Rio Amazonas, é uma planície de interior. Então perceba que no estado da Paraíba a gente encontra as três formas do relevo. A planície, mais aqui no caso planície costeira, próximo de João Pessoa, né, entre Campina e João Pessoa, essa parte verde. A depressão, né, nessa parte amarela, que no caso aqui na região de Sousa é a depressão sertaneja, certo? Do lado esquerdo do Planalto da Borborema, ou seja, a oeste do Planalto da Borborema, e a depressão periférica aqui do lado direito, ou seja, do lado leste, certo? Esse amarelo aqui entre a parte marrom e a parte verde. E então nós temos depressão, planalto e planície. Então de oeste para leste, ou seja, da esquerda para a direita no mapa da Paraíba, nós temos aí a depressão sertaneja, o Planalto da Borborema, a depressão periférica e a planície costeira, justamente localizando aí as três grandes formas do relevo no estado da Paraíba. Ok, pessoal? Nós temos aqui entre o estado da Bahia e Minas Gerais a Chapada Diamantina, né? E descendo aí nós temos várias serras fazendo parte do Planalto Central brasileiro, como a Serra da Mantiqueira, Serra da Canastra, a Serra do Mar, né? Tudo faz parte do Planalto Central brasileiro. Os planaltos brasileiros são formas de relevo muito antigas e por isso já foram bastante rebaixados pela ação dos agentes externos, seja o vento, a chuva, os rios já rebaixaram muito esses planaltos, são bastante desgastados pelos agentes erosivos, né, pela erosão.
Eu vou diminuir aqui, vou reduzir aqui a imagem para a gente avançar um pouco, ver aqui o que tem mais aqui. Repito para vocês, não dá para explicar tudo detalhadamente, porque é muita coisa, mas vocês podem ler depois esse material, certo? Aí vai falar das altitudes modestas, né, justamente porque no território brasileiro não existe cadeia de montanha, e as cadeias de montanha, né, são as formas de relevo mais elevadas, né, acima de 2.000 metros de altitude, né, chegando a 8.000 metros de altitude, como o Himalaia, lá na Ásia. Por isso que o relevo brasileiro é um relevo baixo, certo? Só lembrando que o ponto mais alto do Brasil é o Pico da Neblina, que só tem, se eu não me engano, 3.014 metros de altitude, certo? Se eu não me engano, depois eu vou consultar se é 3.014 metros mesmo, mas se eu não me engano é esse a altitude do Pico da Neblina. Só lembrando também que o território brasileiro faz parte, né, da placa sul-americana. A placa sul-americana, que é uma das placas tectônicas, né, um dos pedaços da crosta terrestre. E o Brasil está localizado no centro da placa sul-americana, e é exatamente por isso que o Brasil não tem problemas com grandes terremotos, porque o Brasil está no meio da placa. Se estivesse na borda da placa, ou seja, próximo à divisa de duas placas, sim, provavelmente teríamos problema com grandes terremotos, como que acontece no Chile, né, em outros lugares. Ok, pessoal? Então, vamos parar por aqui. Eu não vou avançar muito, porque o vídeo vai ficar muito longo. Vou parar por aqui. Ok? Então, até a próxima aula.